Que doideira, né? Todo mundo tem uma metade sombria dentro de si. Mas doideira mesmo seria se essa metade sombria tomasse algum tipo de forma e saísse aloprando as coisas por aí, não é mesmo? Meu irmão, é o seguinte, você fala demais. Fica quieto e me passa logo essa carteira. Eita! Salve, salve galera navegando na área, eu sou o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje a metade sombria do mestre Stephen King, publicado originalmente em 1989 e trazido ao Brasil pela editora Suma de Letras. Bom pessoal, antes de contextualizar sobre a importância de A Metade Sombria na vida do King, falar um pouco sobre a sinopse e também sobre as minhas opiniões, queria dar um aviso aqui muito importante para quem não assiste os vídeos até o final. O pós-fácil dessa obra aqui é um pós-fácil escrito pelo próprio King e tem um baita de um spoiler da sua obra, O Concorrente. Então, se você tem planos de ler O Concorrente depois de ler A Metade Sombria, pule o pós-fácil. O spoiler é bem do final mesmo e o final de O Concorrente é muito impactante. Então, pule o pós-fácil. Combinado? Pra quem não sabe, galera, Stephen King escreveu por muitos anos sob o pseudônimo de Richard Bachman. Começou em 1977 com o romance Fúria, que ele acabou tirando de circulação e hoje só pode ser encontrado nesse volume raro aqui, os livros de Bachman. E encerrou as atividades em 1985, ele acabou escrevendo 2 romances depois disso, vou falar um pouco mais sobre isso, mas oficialmente ele encerrou as atividades do Nome de Caneta em 85, quando ele decidiu matar Richard Bachman do que ele chamou de câncer de pseudônimo. Mesmo assim, como eu disse, ele acabou lançando 2 romances depois dessa morte prematura do Bachman. Uma delas foi Os Justiceiros, de 1996. E Os Justiceiros é um livro que é um contraponto, é um gêmeo do livro Desespero. Então tem o Desespero escrito como King, Os Justiceiros escrito como Bachman, e ele também lançou em 2007 o romance Blaze, que nunca foi traduzido aqui para o Brasil, mas era um manuscrito, era um livro que ele escreveu antes mesmo do Carrie, mas nunca conseguiu emplacar, então ele resgatou, reeditou, reescreveu algumas partes e lançou como Bachman em 2007. Ao todo, Richard Bachman escreveu 7 livros. E o motivo para ele ter começado a escrever com o pseudônimo, galera, ele mesmo disse no site dele, foi porque o público tinha o costume de aceitar apenas um livro por ano por autor. Então, para ser bem aceito, esse autor tinha que lançar um livro e ele tinha mais histórias para contar. Como ele queria lançar mais de um livro por ano, ele, em contato com seu editor, decidiu criar esse pseudônimo. Um outro motivo é porque ele queria dar uma voz um pouco diferente, um pouco mais nua, um pouco mais crua. Quem acha que o King é violento, Bachman sempre foi muito mais. Ele sempre gostou de usar a frase que o Stephen King era para os dias de sol e o Richard Bachman era para os dias de chuva. E é uma percepção minha, uma percepção de todo mundo. Os livros que ele escreveu com o nome de Caneta Bachman são sempre muito mais violentos. Mesmo o Blaze, que ele escreveu antes do Carrie, ele deu uma roupagem muito mais crua, muito mais violenta, muito mais sanguinária. O King disse no seu site também que tentou mascarar ao máximo, mas nunca conseguiu enganar no seu estilo. Ele acabou sendo descoberto, acabou matando esse nome de Caneta. E eu disse toda essa história, e ela é super importante porque ela é o background que compõe a história de A Metade Sombria. Ela foi escrita como se fosse um desabafo do autor. E a gente tem na história desse livro aqui o Ted Belmonte. O Ted Belmonte, ele é um autor literário, ele faz um relativo sucesso como o Ted Belmonte, mas o sucesso mesmo que ele tem é quando ele escreve sob o pseudônimo de George Stark, principalmente porque as suas novelas são focadas em um assassino sanguinário violento chamado de Alexis Machine. O Ted ganhou uma pequena fortuna escrevendo sob o pseudônimo, as histórias de Machine vendiam como água, ele acabou lançando
3 livros desse vilão, mas em um dado momento uma pessoa acaba conseguindo correlacionar George Stark com o Ted Belmonte, e o Ted decide pegar esse momento oportuno para pôr fim no pseudônimo, para matar o pseudônimo, pode-se dizer assim. E ele orquestrou todo um show midiático com uma entrevista glamourosa para a revista People. Eles orquestraram tudo, foi um baita de um show, eles organizaram uma lápide falsa, fotos no cemitério, uma entrevista completa. O que o Ted e a sua família não esperavam é que se veriam envoltos a uma série de crimes brutais, assassinatos com requintes de crueldade, onde todas as pistas apontariam para o próprio autor. E todo mundo que fez parte desse show midiático, a morte de George Stark, corria perigo, incluindo o próprio Ted. Bom, pessoal, como curiosidade adicional, A Metade Sombria foi o último romance que o Stephen King escreveu antes de se limpar do seu vício de drogas e de bebidas alcoólicas em 1989. E A Metade Sombria já tinha sido lançada aqui no Brasil com o nome de A Metade Negra, nessa edição esgotada aqui da Francisco Alves, componente da linha Mestres do Horror e da Fantasia. Essa edição aqui tem 38 anos, galera, e eu a li há 10 anos e acabei relendo nessa nova edição da Soma de Letras, mais um livro componente do Biblioteca Stephen King. E muito bem-vinda, diga-se de passagem, porque mais pessoas assim terão acesso a essa história. E quando eu li A Metade Sombria 10 anos atrás, eu gostei mais ou menos. E eu gostei muito mais quando eu reli agora. Muito mais coisa me fez sentido. Primeiramente, para contextualizar, a história se passa em Castle Rock. E Castle Rock é uma cidade muito famosa, é a mítica cidade que o Stephen King já usou como palco de várias de suas histórias famosas. Há exemplo de A Zona Morta, de Cujo, do Conto O Corpo. Trocas Macabras também se passa lá. As últimas 2 novelas do autor, A Pequena Caixa de Gwen de Elevation, também se passam lá. E um segundo ponto que é bem legal é que essa história, o mais notável dela é o grau de violência que ela tem. Ela serve para mim como uma mistura dos dois mundos, ela é a mistura do Stephen King no seu jeito mais lento de contar uma história, de contextualizar, e põe nesse mix do Richard Bachman com um nível de brutalidade muito mais acentuado, com as cenas muito mais nuas, muito mais cruas. E essa talvez tenha sido a ideia do próprio autor, porque ele tinha sido descoberto como Richard Bachman e ele quis pôr esse desabafo, então foi latente para mim a mistura dos dois estilos. A principal característica, galera, além da violência que salta muito aos olhos, é a ambientação e o que autobiográfico que tem A Metade Sombria. O Ted queria vencer o pseudônimo, o Stephen King também. O Ted venceu o alcoolismo. O Stephen King escreveu esse livro ainda sendo um viciado e queria vencê-lo. Então ele sabia na mosca a história que ele estava querendo contar aqui. E como o próprio nome dele já traz, galera, eu sinto essa obra aqui como sendo muito sombria mesmo, não só em termos da violência, mas no termos da carga dramática, da carga sentimental. É um livro que ele inteiro passa como se ele tivesse um dia nublado, é um livro bem nublado, e ele é um livro que evolui muito bem nesse aspecto e tenta contextualizar tudo, então ele acaba sendo lento em várias das passagens, ele pega um pouco da infância do Ted, ele detalha muito bem os acontecimentos sobrenaturais que acabam rondando a família, e ele mostra que o Ted mudava, simplesmente mudava tudo ao seu redor, quando ele começava a escrever como George Stark. Então é um livro muito bem detalhado, ele tem as últimas páginas, um final completamente eletrizante, e ele entrega também aquele final que eu gosto muito, que é um final muito ambíguo. Ele é um final que cabe discussões, ele não é um final esperançoso e também não é desesperançoso. Ele não é aquele final claro, ele é aquele final que dá para teorizar, dá para você pensar no futuro das personagens, por exemplo. E como eu disse, eu gostei mais ou menos quando eu li da primeira vez, gostei muito mais, os mesmos pontos que me incomodaram na minha primeira leitura, me incomodaram nessa, galera. E eu digo que, ao mesmo tempo que ele é um defeito, em certos momentos ele acaba não sendo. Então, é daquelas opiniões difíceis que eu dou, mas eu achei o livro muito lento em certas partes, ele tenta explicar muito minucioso partes que já foram explicadas. Então não, acaba sendo um defeito, eu sempre gostei muito do King prolixo, mas aqui eu acho que ele tá ao extremo, alguns diálogos são arrastados por 3, 4, 5 páginas, onde você já conseguiu captar a essência. Eu sei que ele faz isso em prol da ambientação, mas eu sinto que se o livro fosse 50, umas 60 páginas a menos, ele seria
muito melhor. Mas como eu disse, acaba não sendo um defeito porque ele mescla muito bem as horas lentas com as horas eletrizantes, então ele entrega um ritmo rápido uma hora, depois ele freia brusco. É um livro que ele mexe muito bem com o seu psicológico, porque ele fica alternando nessas velocidades, mas nos momentos lentos eu me senti realmente muito extenuado. Mas o que eu garanto é que no clímax, nas últimas páginas, o negócio é tão frenético de acontecimento, de coisas rápidas, que você acaba até esquecendo de respirar. Você fecha o livro, termina e você solta o ar. Então é um final que eu realmente gosto muito e eu nem lembrava dele ser tão bom como ele é. Os fãs do multiverso Stephen King vão gostar muito mais dessa história, galera, porque a gente tem aqui o personagem do xerife de Castle Rock, o Alan Pangborn, e o Alan Pangborn ele é citado em várias das histórias, vários dos contos do King. Ele acaba sendo também um personagem super importante do livro Trocas Macabras. E quem assistiu recentemente a série do Hulu também vai conhecer a figura do Alan. Então já é um personagem que pode ser muito querido para alguns, então muita gente vai gostar de encontrar ele aqui. E ele é altamente indicado para fãs de Stephen King, altamente indicado para fãs de Richard Bachman. Ele mescla muito bem, como eu disse, o rápido com o lento, cenas eletrizantes, com aquelas pausas de prolixo que só o King tem, que ele explica uma caneta caindo no chão. Tem uma ambientação de muito respeito, como eu disse, o livro todo é carregado, é como se ele tivesse, como se fosse um livro bem nublado mesmo. Ele tem um vilão muito bem construído, de muito respeito também, com uma carga dramática e violenta altíssima. Traz boas personagens, bons diálogos, boas passagens. Se você gosta desse mix, você vai gostar muito. Se você gosta do multiverso King, vai gostar muito também de ver a cidade de Castle Rock novamente, vai gostar muito de revisitar o Alan Pangborn se você já o conhece, e vai gostar ainda mais de saber que tudo isso tem aquele quê autobiográfico, aquele quê de resposta para a descoberta do Richard Bachman em si. Então, tem muito do King aqui dentro, galera, tem muito da alma dele, por isso que eu disse que essa obra é super importante na carreira do autor. E para quem não sabe também, galera, o Metade Sombria tem um filme de 1993 dirigido pela lenda George Romero, um dos nomes mais importantes do horror de todos os tempos. E eu sei da dificuldade de budget, o filme é de 1993, é um filme que eu não gosto, eu reassisti para fazer a análise, para fazer as comparações, e eu não gosto nem pela descaracterização, porque eu sei que acontecem adaptações o tempo todo, mas eu não gostei pelas mudanças que eu achei bem desnecessário, e eu acho que ele não consegue passar o drama que tem no livro, e o final que eu estava esperando, todo o questionamento, toda aquela virada, não veio. O final é totalmente abrupto, acaba, você fica meio que se perguntando se acabou mesmo, e no livro ele tem os questionamentos, como eu disse várias vezes, que valem muito a pena. Então, assim, eu senti muita falta no filme. Não é um filme dos mais aclamados de Stephen King, mas se você quiser ver como um complemento da leitura, vale a pena também. Tá aí, galera, essa foi minha resenha de A Metade Sombria. É um livro, como eu já disse, eu gostei bastante. Não é um livro que eu amo, mas que vale muito a pena ler. Eu queria deixar os parabéns aqui para essa edição da Suma de Letras, então muita gente feliz de poder pôr as mãos em A Metade Sombria, muitas outras pessoas também esperando uma promoção, já que esse livro saiu bem carinho, e ele tá muito bonito como os seus parceiros de Biblioteca SK, tá, galera? Ele vem com aquela capa dura emborrachada, com detalhes em alto e baixo relevo, muito capricho por parte da Suma de Letras. Vem com esse pós-fácil aí que entrega um baita de um spoiler, mas é um pós-fácil que o King fala um pouco sobre a importância de ser Bachman em sua vida, então pós-fácil que vale muito a pena ler. Vem com esses extras todos, muito bem diagramado, páginas amarelas, enfim. Vocês já puderam observar um pouco no trailerzinho que eu fiz no começo, mas é uma edição muito bonitona, já estava muito caro na pré-venda, já está com um preço um pouco melhor agora e vai ficar ainda melhor nas próximas promoções. Espere e você vai ter a sua própria edição de A Metade Sombria em casa. Ao que sabemos, o próximo título dessa coleção será o Trocas Macabras, e que venha, será muito bem-vindo. Embora a Suma não tenha confirmado, podemos esperá-lo para 2020. Vamos fazer aquela figa
com força aí, galera. Se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação, ajudar a espalhar a palavra do Navegando para Outros Portos. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, @onavegando. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e não perca o que vem por aí. Eu vou deixando aquele beijo grande, o abraço de urso apertado de sempre. Até o próximo vídeo na semana que vem. Fui!